Ele não enxergava, mas parecia ver cada parte do meu corpo com as mãos. Nunca alguém me tocou daquele jeito, como se soubesse de segredos que nem eu mesma sabia. Havia algo no silêncio dele, que me despiu antes mesmo que eu tirasse a roupa. Não era uma massagem comum, era um ritual. E eu me rendi sem entender por quê. Fazia meses que eu não me tocava. Não de verdade. Não com desejo. Não com curiosidade. Não com fome. Meu nome é Isadora. Tenho 34 anos. E minha vida anda tão ajustada que às vezes parece que eu mesma fui dobrada, passada e pendurada no armário. Trabalho como consultora de imagem para executivos. Homens sérios, apressados, quase sempre entediados. Gente que enxerga ternos, relógios, sapatos, mas não vê pessoas. E talvez eu estivesse igual a eles. Cega, no automático. Minhas noites são solitárias, mas não tristes. Apenas vazias. Já me acostumei com o silêncio do apartamento, com o zumbido da geladeira, com os lençóis gelados. O vibrador na gaveta já virou decoração. E o espelho? Um juiz silencioso com o qual aprendi a fazer as pazes. Foi numa dessas tardes abafadas de terça-feira, com o corpo exausto e a mente entupida, que uma colega me disse: "Você já ouviu falar do Jardim da Água?" Achei que era um restaurante. Ela riu. Não, é um lugar escondido, uma casa de massagens, mas não como as outras. Lá, você é tocada de verdade. O nome ficou na minha cabeça. Jardim da Água. Soava poético. Prometia suavidade. Peguei o endereço num bilhete. O local ficava num prédio antigo, no final de uma rua calma, entre cortinas de bambus que balançavam como se escondessem segredos. Subi devagar os degraus de madeira, ouvindo-o ranger a cada passo. Nenhuma placa, nenhum som. Apenas um aroma, suave no ar. Uma mistura de chá verde, incenso e algo quente que me acolheu antes mesmo de abrir a porta. Fui recebida por uma mulher de rosto calmo e olhos puxados. Ela usava um kimono bege, simples e elegante, como quem flutua em vez de andar. "Isadora?" Assenti, meio surpresa. "Seu terapeuta será Kenji. Ele é cego, mas vê mais do que qualquer um." Ela sorriu como quem guarda um segredo. Entregou-me um hobby de linho e apontou para um corredor iluminado por lanternas vermelhas e âmbar. No fundo, uma sala com tatame, luz baixa, música instrumental suave. Um lugar entre o real e o onírico. Deitei de bruços. O tecido leve do hobby quase acariciava a pele nua. Senti o coração bater mais forte. Parte de mim queria levantar e ir embora. A outra queria saber o que vinha depois. A porta se abriu. Pelos passos, soube que ele entrou, descalço, silencioso, firme. Fechei os olhos e esperei. Ele não disse uma única palavra. O som da porta se fechando atrás dele pareceu selar algo, como se, dali pra frente, eu tivesse atravessado um limiar invisível. E, de certo modo, tinha. Kenji parou ao lado do tatame. Senti a presença dele antes do toque. Era quente, densa, como se o ar ao redor vibrasse diferente. As mãos dele tocaram minha nuca com uma leveza quase espiritual. Um toque que não apenas pousa, mas escuta. Respirei fundo. Seus dedos deslizaram lentamente até meus ombros, explorando as curvas como quem decifra um idioma antigo. Em silêncio, ele mapeava minha pele, como se ela contasse histórias que eu mesma havia esquecido. O óleo, morno, espesso, perfumado com notas de gengibre e flor de laranjeira, espalhava-se com o movimento das mãos dele. Suas palmas quentes percorriam minhas costas com ritmo controlado, quase hipnótico. Pressionava, Dazzle deslizava, recuava, como ondas. Meus músculos começaram a ceder, mas o que se entregava primeiro era outra coisa, meu desejo adormecido. Kenji passou a usar, não apenas as mãos, mas os antebraços. Sentia o calor da pele dele, firme, precisa, quase cerimonial. A cada movimento,
O pano do meu hobby se abria um pouco mais. Sem pressa. Sem violência. Apenas revelando. Como quem descasca um fruto com respeito. Seu toque alcançou minha lombar. Um lugar onde tensão e desejo vivem juntos. Está carregando mais do que deveria. Ele disse num tom tão baixo que senti mais do que ouvi. Engoli seco. Aquilo não era apenas um comentário físico. Era uma constatação íntima. Quando ele alcançou a base da minha coluna, minhas pernas estremeceram. Meu corpo inteiro pulsava como se algo estivesse sendo despertado. Algo que eu não sabia nomear, mas que ele já parecia conhecer. Eu não sabia quanto tempo havia passado. O tempo ali era outro, dilatado, úmido, sussurrante. Candy agora tocava minhas pernas. Começou pelos calcanhares, subindo com movimentos lentos, ascendentes, circulares. Suas mãos contornavam minhas panturrilhas como quem molda algo frágil. E quando chegaram atrás dos meus joelhos, uma descarga quente subiu pelas minhas coxas e fez minha respiração mudar. Ele notou. Claro que notou. Era como se sentisse cada micro-reação minha através dos poros. Desviou. Foi para os braços, os ombros novamente, como se quisesse me perder, para depois me encontrar de novo. Até que parou. Preciso que vire de lado, por favor. Fiz o movimento com um cuidado que não era medo. Era antecipação. O hobby, agora mais aberto, deixava parte dos meus montes exposta sob o linho. Mas ele não os encarou. Nem precisava. Seus dedos viam tudo. Ele começou a tocar meu rosto. Com a ponta dos dedos, percorreu minha testa, minhas têmporas, os contornos do maxilar. Como se esculpisse meu rosto de memória. Quando seus dedos chegaram à linha dos meus lábios, houve um segundo de pausa. Nossos respiros se cruzaram. Ele não me beijou. Não ainda. Mas o toque nos meus lábios foi mais íntimo que muitos beijos que já recebi. Era curioso, reverente, firme. Depois, explorou meu pescoço, a clavícula, os ombros. Seu toque se tornava mais lento, mais profundo, como quem saboreia a descoberta de algo precioso. Suas mãos voltaram à minha cintura e de lá, à curva da barriga. Pressionava com suavidade e tensão, como se procurasse ali não só músculos, mas lembranças. E então ele falou, de novo, quase em segredo. Seu corpo responde com uma honestidade que seus olhos ainda negam. Arrepiei inteira. Fiquei ali, em silêncio, quase nua, mas sem vergonha, como se estivesse sendo vista pela primeira vez, e ouvida, pela pele. Ele se aproximou mais. Podia sentir o calor do corpo dele sem que me tocasse. Estava entre nós, quase um campo elétrico. Sua mão pousou sobre a parte interna da minha coxa, por cima do hobby, e deslizou em direção ao alto, parando antes de alcançar meu centro. Não ultrapassou, mas ficou ali. Só o calor bastava para incendiar. Eu tremia, ele me sussurrou. Sinta. Apenas sinta. Deixe que eu descubra quem você é, sem pressa nenhuma. Candy recuou lentamente, como se o próprio toque tivesse deixado nele também uma marca. Seus dedos se afastaram da minha pele como quem solta algo com relutância. Ele se levantou com leveza e começou a caminhar até a saída. Meu corpo, ainda deitado sobre o tatame, parecia gritar em silêncio. Eu não queria que ele parasse. Não ali. Não agora. Espere. Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Quase um pedido. Quase uma confissão. Ele parou. Virou o rosto na minha direção, os olhos cerrados, a expressão serena, mas atenta. Você quer continuar? Eu respirei fundo. Sabia que aquilo ultrapassava qualquer limite do profissional. Sabia que estava entrando em algo íntimo, vulnerável, mas inevitável. Quero. Respondi, com a voz firme dessa vez. Quero sentir até o fim. Ele se aproximou novamente, ajoelhou ao meu lado e tocou meu rosto com as costas da mão,
num gesto que me desarmou completamente. Seus dedos passearam pela linha do meu pescoço até minha clavícula. Então me mostre. Sem palavras. Inclinei o corpo levemente. Peguei a mão dele e a conduzi de volta ao meu peito, por cima do linho fino. Através do tecido, sentia o calor e a firmeza da sua palma. Ele não se apressou. Não avançou. Apenas deixou os dedos repousarem ali, e isso, por si só, era mais intenso do que muitos toques diretos. Senti minha respiração acelerar, e ele sentiu também. Seus dedos começaram a se mover, circulando devagar os montes do meu peito, com uma reverência que me fazia estremecer. Era como se ele escutasse minha pele com as mãos, como se cada gesto fosse uma pergunta, e meu corpo, a resposta. Fechei os olhos e me entreguei. Candy afastou com delicadeza o hobby, revelando minha pele pouco a pouco. Não havia pressa. Havia precisão. A forma como ele retirava cada camada de tecido era quase cerimonial, como se estivesse abrindo algo sagrado. Senti o ar fresco tocar meu corpo nu e logo em seguida o calor da boca dele. Primeiro no centro, do meu peito, depois nas laterais, traçando trilhas com os lábios entre os montes que se erguiam com a respiração. Ele não beijava apenas. Ele investigava. Seus lábios se alternavam entre calor e sopros, criando um jogo de sensações que me deixava suspensa, tensa, ansiosa. Sua língua deslizou por caminhos sensíveis, parando em pontos que me faziam arquear as costas. Ele conhecia o corpo humano como um pianista conhece as teclas, e com o meu, ele compunha. Desceu até minha barriga, traçando círculos suaves com a ponta dos dedos. As mãos dele pressionavam os lados da minha cintura com firmeza. Me ancoravam. Ele subia e descia, criando tensão e alívio, num ritmo que deixava minha pele hipersensível. Era como se cada toque dele acordasse nervos adormecidos. Você está inteira aqui, sussurrou. Presente, viva, linda. As palavras me invadiram com a mesma intensidade dos toques, e quando suas mãos voltaram para minhas coxas, agora nuas, abertas, receptivas, senti que estava sendo guiada por alguém que não só entendia o prazer, mas respeitava o mistério que ele é. Ele contornava a parte interna das minhas pernas com os dedos, leves, firmes, lentos. O centro do meu corpo implorava por mais, mas ele evitava, como quem provoca um incêndio só com a faísca. Quando enfim pousou a boca ali, entre minhas coxas, foi como se o mundo parasse. A língua dele explorava com paciência, com arte, com uma intenção que ia muito além do físico. Era carinho, era domínio, era prazer em forma de oração. Gemi, baixo, como se não fosse possível conter. Ele subia e descia o ritmo, alternando pressão, criando uma dança que me levou à beira do abismo mais de uma vez. Quando sentia que eu ia me entregar, ele parava, me olhava, ou melhor, me sentia e dizia: agora sim, agora você está me mostrando quem é. Meu corpo se arqueou, minhas mãos se fecharam sobre o lençol. A entrega era total. Eu já não estava em mim. Ou talvez estivesse pela primeira vez. O corpo já não era mais um corpo. Era uma chama viva, sensível a cada sopro. As mãos de Candy percorriam minha pele, como se buscassem algo sagrado. E encontravam. Sempre. Minha respiração era descompassada, presa entre suspiros e tremores que surgiam sem aviso. A cada toque, ele me conduzia um pouco mais fundo. Me despia não só da roupa, mas das defesas, da lógica, da vergonha. Ele agora me guiava com os dedos e com a boca. Suave, depois intenso. Pausado, depois rápido. Era uma coreografia invisível que só nós dois conhecíamos e que eu jamais havia dançado com ninguém antes. Quando me penetrou com os dedos, foi com uma precisão quase imoral. Não houve dor, não houve resistência. Apenas entrega, como se meu corpo dissesse: sim,
Era aqui que você precisava chegar. E ele sabia, sentia, lia cada contração minha como um mapa vivo. Com a outra mão, pressionava meu quadril, mantendo meu corpo no eixo, como se me ancorasse no presente, enquanto sua boca ainda brincava com minha pele, provocando arrepios tão profundos que eu quase perdi a noção de onde estava. Eu disse seu nome, baixinho. Mas foi como um chamado. Ele ergueu o rosto e sussurrou. Ainda não. Quero que você vá mais longe. E eu fui. Meu corpo arqueou, minhas coxas apertaram ao redor da mão dele. Um calor subiu pelo meu ventre, como uma onda que não queria recuar. E então, ele tocou o ponto exato, com o ritmo certo, com a pressão perfeita. E tudo explodiu. Não foi apenas prazer, foi algo ancestral. Quente, molhado, profundo. Um grito contido entre os dentes. Um estremecer que percorreu minha espinha, minha nuca, minha alma. Fiquei ali, suspensa. Presa entre o agora e o depois. Respirando como quem volta à superfície, depois de mergulhar fundo demais. E ele apenas sorriu, tocando meu rosto como quem guarda um segredo. Ficamos deitados lado a lado, cobertos apenas pelo silêncio e pelo calor do que havíamos vivido. Candy passou os dedos pela lateral do meu rosto como quem termina uma obra-prima. Seus olhos fechados pareciam ver mais do que eu jamais enxerguei, e sua respiração, tranquila, como se tivesse lido todas as páginas do meu corpo e entendido cada uma. Vesti o hobby sem pressa. Me sentia diferente, mas cheia, como se algo dentro de mim tivesse sido despertado ou devolvido. Na saída, a mulher da recepção me esperava, silenciosa, como se já soubesse. Obrigada, murmurei. Ela apenas sorriu e me entregou um cartão, branco, simples, com uma única frase em dourado. Candy não está mais disponível. Obrigado por compartilhar seu silêncio. Meus dedos tremeram. Virei o cartão, atrás, escrito à mão com uma caligrafia firme e fluida. Você já sabe o caminho. Mas agora, saberia voltar sem mim? Fiquei ali parada, ouvindo a porta se fechar atrás de mim. O mundo lá fora parecia barulhento demais, rápido demais. Dentro de mim, só havia uma certeza. Nada nunca mais seria tocado do mesmo jeito. Desde então, toda quarta-feira à noite, eu sumo do mundo, porque lá, no escuro, ele ainda me vê.